meus amigos, muito boa noite a todos. Acabamos de ter o jogo aqui entre Grêmio e Fortaleza, aqui na Arena Porto Alegrense. O jogo acabou 0-0, o clima ruim entre a atuação do time. Não digo nem a atuação do time hoje, mas o resultado em si, o empate, acabou ali com vaias a torcida pro time, enfim. O Grêmio vem num contexto aqui nesse Campeonato Brasileiro, jogos que alguns venceu sem o futebol convincente. Eu te dava o exemplo contra o Santos e contra o Cuiabá. Outras aí foi dominado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro foi o que dominou o Grêmio. Teve outro time que o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu nessa semana, ou semana passada, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Perdeu de forma humilhante para o Cruzeiro. Foi um chocolate lá na Allianz Arena. Enfim, aí hoje o que o pessoal esperava? Pô, o Grêmio vai dar uma resposta, vai ter uma reação, jogo em casa, enfim. Mas não se viu isso, ficou no máximo ali no 0-0. E aí tá, no primeiro momento, assim, quando a bola saiu com o Fortaleza, eu achei assim, o Fortaleza vai tentar ralar o Grêmio no seu campo ali. Mas logo nos primeiros segundos ali o jogo já se configurou e o Grêmio conseguiu manter, na verdade, de certa forma, empurrar o Fortaleza para o seu campo defensivo ali. E o Grêmio teve aí, hoje, se o Grêmio tivesse ganho, não ganhou, foi 0-0, mas se o Grêmio tivesse ganho, pela primeira vez eu ia dizer que não seria, caso a vitória acontecesse, não seria, digamos assim, por um futebol aquele enganador que foi a vitória contra o Santos, a vitória contra o Cuiabá. Não, hoje, até dentro das limitações ali, ao meu ver, claro, você pode discordar, enfim, tu pode discordar, mas ao meu ver o time hoje pelo menos não foi aquele negócio, o refrigerante que perde o gás. Jogou bem o primeiro tempo e voltou cansado pro segundo. Não, até que manteve uma certa constância. Claro, houve substituições, limitações dos jogadores, enfim, às vezes até da leitura do técnico ali. Mas enfim, o Grêmio no primeiro tempo ali, ele conseguiu ele criou umas jogadas ali, excelente toque de bola, aquele toque de bola com precisão, e era na frente da área do Fortaleza. O Grêmio criou boas chances de gol, só que é o seguinte, uma coisa é tu criar intensidade ou volume de oportunidades, outra coisa é tu ter efetividade para concluir, para converter em gol. E isso o Grêmio não conseguiu fazer, isso está faltando ao Grêmio desde muito tempo. E aí tu vai me dizer assim, mas tem Suárez, tem isso, tem aquilo. Eu sempre digo, o Suárez não vai ser o jogador que vai trazer todas as glórias pro Grêmio. Tu tem o treinador reclamou, tem que contratar. Não, peraí, tu tem o quinto maior artilheiro do mundo. Tu tem o Suárez e tudo, mas o Suárez, tu não tem, parece que o Grêmio não tem quem sirva o Suárez, assim. É difícil, aí ele tem que sair da área, ele joga com camisa 8, às vezes ele mesmo serve seus companheiros, enfim. O Grêmio não conseguiu... não teve efetividade para converter gol. E é isso que está faltando no Grêmio. Gols que eu digo para levar a vitória. E aí tá. O primeiro tempo praticamente foi do Grêmio, mas assim, teve alguns lances ali. O primeiro, logo acho que aos 5 minutos ali, se eu não me engano, os primeiros minutos, que houve ali um cruzamento que é feito na área do Grêmio para o jogador do Fortaleza. O jogador do Fortaleza ele conclui, ele dá um foguete, ele chuta gol, e aí o defensor do Grêmio, a bola bate no peito, mas eu tive a impressão, claro, eu não vi todo o replay ali agora, mas eu tive a impressão que a bola tinha batido nos critérios que está o VAR hoje. Eu pensei que o jogador marcaria a pênalti, no caso o árbitro marcaria a pênalti pro Fortaleza, mas não marcou. E depois houve
um lance assim parecido lá com o em favor do Grêmio que também não foi marcado. Tá, beleza. Teve um momento ali no primeiro tempo que houve um cruzamento na área, ali, cruzamento lá da intermediária. O jogador do Fortaleza ele tá sendo acompanhado, mas ele consegue concluir, claro, a bola vai para fora. Mas uma coisa que eu tenho visto nesse time do Grêmio, assim, e isso ficou nítido naquele jogo contra o... Não foi contra o Cruzeiro, foi contra o... Foi o ABC na Copa do Brasil, enfim. Que a bola, o Santos principalmente, a bola aérea defensiva do Grêmio ela tá defeituosa. Daí depois teve alguns lances, bola alçada da área que a defesa do Grêmio acompanhou e conseguiu interceptar. Mas pelo menos já apresenta alguma coisa. Hoje parecia, assim, de certa forma, um jogo instável do Kahneman. Pelo que ele fez, assim, no primeiro tempo ele dá um recuo ali pro Grêmio, o recuo praticamente o goleiro tem que ir ali em cima da linha ali e tem que chutar pra lateral. E no segundo tempo ocorre um lance ali que o Kahneman perde a bola. Ele perde o tempo da bola ali e aquele, o Pikachu, ele consegue se desvencilhar do jogador ali e ele faz um cruzamento na área que seria gol. Se não fosse o Bruno Alves salvar ali com um carrinho ali, enfim, interceptar o lance seria gol do Fortaleza. Eu repito assim, ó, o Grêmio criou bastante oportunidades, mas não teve condições de fazer gol. Não tem quem serve o Luizito, cruzar a bola na área, enfim. Mas o que eu não vi hoje, por exemplo, foi o lado defensivo esquerdo do Grêmio ser deficitário. Não vi tantas aberrações como eu via nos outros jogos. No primeiro tempo, o Grêmio criou e não marcou. O Grêmio voltou para o segundo tempo. Eu posso dizer assim, ao meu ver pelo menos, não caiu o rendimento do time. Aí, só antes de concluir do primeiro tempo, teve um lance no primeiro tempo ali, aos 33 minutos do primeiro tempo. O lance é aquele típico ali, ó, eles estão atacando no caso, o Fortaleza é a direita, porque vai ser a esquerda, tá? E aí, o jogador do Fortaleza, ele tá aqui, ó, livre, aqui ao lado do campo, aqui livre, e aí ele recebe a bola, e aí em vez do jogador do Fortaleza concluir, na verdade ele toca ele distribui para dentro da área ali, e o seu lado direito, e aí passa para outro jogador, enfim, a conclusão não... Eles não conseguem converter gol o time do Fortaleza. Só que o fato do jogador estar livre ali e receber a bola, só que ele não teve a malícia de concluir a gol, lembrou aquele gol que o Grêmio levou contra o... Não lembro se foi o gol de empate ou foi o segundo. Foi o gol do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que foi assim, ó. 3 jogadores do Bragantino aqui, o Grêmio marcando talvez... Por setor ali, enfim, mas deixa o jogador livre, que é aquele jogador do Bragantino recebe, enfim. E aí a oportunidade de gol tá marcada, até que o Grando saiu ele saiu no jogador e naquele gol ele parou ali, ia sair no jogador na grande área e ele para ali, foi um erro dele, enfim. E aí o jogador do Bragantino converte. Nesse caso ainda bem que o jogador, claro, o Grando nem saiu, né? Mas ainda bem que o jogador do Fortaleza nem teve a malícia de ir em direção ao gol e tentar converter. Mas o fato é, novamente, aquela marcação, talvez por setor, sei lá qual é a mentalidade do Grêmio, o jogador livre, percorrendo o campo livre. Esse tipo de defeito está se repetindo no Grêmio. Tá, aí chega o segundo tempo, há algumas alterações. Até não vou dizer que o preparo físico do Grêmio tá dos piores, até acho, nesse caso, como eu repito mais uma vez, se o Grêmio tivesse ganho, eu diria assim, ó, que não foi o futebol engana boca, o Grêmio jogou
Ah, que o jogador cansa, mas ele jogou praticamente o mesmo nível do primeiro tempo. Aí o jogo se torna um pouco mais ataque contra ataque, enfim. E no primeiro tempo o Fortaleza já explorava os contra-ataques ali pelo lado ali muito interessantes. Ainda bem que não tiveram a felicidade de converter. O jogo ficou de bola lá, bola cá. E aí o que acontece? Aquele Grêmio que fazia aquelas triangulações na frente da área ali do Fortaleza no primeiro tempo, até teve um lance ali, acho que é um dos primeiros ali que eles fazem a triangulação e o Vina bate. E de fato o Vina bateu muito bem, que ele escolheu o canto, só que daí o méritos do goleiro do Fortaleza que salvou ali, daí ele impediu o gol do Vina. Aquele Grêmio que fazia as triangulações já não produzia mais isso. E aí quem começou a criar na frente do Grêmio, eu não vou dizer dentro da área do Grêmio, mas na frente da área do Grêmio, foi o time do Fortaleza. E aí tinha lances que o Romarinho, ele conseguia, na jogada individual, envolver os jogadores do Grêmio e concluir a gol. Teve defesas excelentes ali do Grando. Tinha lances ali que era a troca de passes na frente da área e o jogador do... Aí é que tá. A liberdade que o atacante do Fortaleza tem para receber a bola. Defensivamente, assim, hoje eu acho que o Kahneman estava meio perturbado. Perturbado que eu digo no sentido dele estar instável. Mas hoje, quando o Kahneman errou ali, o lance mais fatal ali, o Bruno Alves salvou, enfim. Mas sempre tem assim, ó, os jogadores do Fortaleza, eles estavam mais soltos. E aí teve muitas conclusões do Fortaleza, não porque ele não tenha concluído lá também, mas as de mais risco assim foram do Fortaleza. E aí eu repito mais uma vez, méritos do goleiro do Grêmio. O goleiro do Grêmio que defendeu quando foi exigido ali, enfim. Teve bola aérea, teve os nossos defensores perdendo o tempo da bola. Teve um lance ali, teve um chute, foi o primeiro chute, na verdade, do Fortaleza Esse aí eu acho que foi o mais violento, assim. O atacante do Fortaleza chutou e veio aquela bola que parecia controlável, mas é aquela bola que engana o goleiro. Mas o goleiro do Grêmio consegue pegar. Não lembro se ele deu rebote, enfim, mas Tá. Quem mais criou no segundo tempo, ao meu ver, as chances de risco foi o Fortaleza, na verdade. E aí, pá, tu fica pensando assim, nós já temos um ataque que não tá fazendo gol lá na frente. E aí o Fortaleza botando pressão em nós. Tá, aí depois botou o Galdino. Galdino que eu digo assim, ó, pra mim, ao meu ver, assim, com todo respeito a todos do Grêmio, assim, eu não gosto de fazer distinção, mas pra mim os jogadores assim que tem, de certa forma eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar muito entre aspas, um dos que tem se destacado no time, como se fosse carregar no time nas costas, assim, ó, eu acho que foi o Bitelo e o Galdino, quando ele entra, ele faz gol, claro, aí, por exemplo, quando o Bitelo fez aquele gol lá na Allianz Arena, pô, tava 1-1. Aí de repente desanda pra 4-1, não. Tu botar o Galdino ali pra ele fazer 3 gols, aí ele se consagra, mas não conseguiu. Hoje o Galdino também não conseguiu fazer gol. Ele fez umas conclusões ali e é interessante. Teve uma hora que ele recebeu uma bola do Soares, ele chuta de primeira, mas daí ficou meio longe da trave assim, mas vai um pouquinho mais é gaveta. Tem um segundo chute dele, o Galdino é um jogador interessante. Ele tem, digamos assim, que guardadas as devidas proporções, é óbvio, tendo em vista o histórico do Soares, mas é um jogador que tem faro de gol e acho que tem muito a contribuir para o time do Grêmio. Não, mesmo assim, botando Galdino, botando Zinho, tem um outro rapaz ali
Chega botando na lateral ali, não é Otávio. Agora vai me fugir o nome, enfim. O Grêmio tentou fazer algumas coisas ali, mas de efetividade ele não conseguiu converter. E no último lance, ainda para felicidade do Grêmio, o jogador do Fortaleza, ele recebe a bola ali, digamos que na entrada da área. Eu vou usar o termo praticamente sozinho, que se ele avançasse, se ele tivesse investido um pouquinho mais, ele tinha ido. Ele tinha oportunidade de marcar. Para a felicidade do Grêmio, ainda bem que ele chutou, não sei se ele chutou com a canhota ali ou com a direita, mas ele chutou totalmente a bola longe do gol. Antes desse, teve um chute do Fortaleza ali que naqueles lances de drible individual, enfim, ou receber na frente da área que o jogador chuta cruzado, assim, ó, aquele lance que tira do goleiro, mas ainda bem que foi para fora. Mas esse último aí o Fortaleza não conseguiu converter. Tá, eu concluo aqui. O jogo, por mais que o Grêmio tenha mantido, ao meu ver, uma constância no que jogou, dessa vez ele não entrou, não cansou, nem nada. Tecnicamente, o Grêmio continua a mesma pobreza. E aí não me interessa se é um ponto, não me interessa se o empate é em casa ou fora de casa, ou a vitória se é em casa ou fora de casa, ou a derrota é a mesma coisa. Não, para mim o time tem que jogar a mesma coisa em casa e fora de casa. Fato é que o Grêmio, nesse Campeonato Brasileiro, tem apresentado uma irregularidade. Como eu disse, acabou o jogo, eu vim para cá gravar. Não sei o que a comissão técnica está falando lá, se é falta de jogador, qual é a reclamação dessa vez. Eu só espero que o time analise o futebol em si. Pô, por que dentro das 4 linhas ali nós não rendemos? Ponto. Só isso que eu quero que reflita. E que faça essa reflexão e que melhore o desempenho do clube, porque o campeonato é longo e não tá a situação do Grêmio Futebol, que nem jogando, não tá agradando, tá desconfortável para nós gremistas nesse campeonato. Enfim, taticamente ali, acho que futebol pobre, até no primeiro tempo o Grêmio até chamou a atenção pelas triangulações que fez na área ali, enfim. Mas no mais assim, ó, nada que encantasse. E o Fortaleza teve seus momentos de glória ali, explorou contra-ataques. No segundo tempo, principalmente criou ali jogadas do Romarinho, outros jogadores, Romarinho, Pikachu, teve oportunidades, chances efetivas de gol, mas não conseguiu convertê-las. Chances nítidas de gol. Enfim, o Grêmio teve, de certa forma, mais sorte do que juízo. A torcida ficou descontente e vaiou o time. Espero que o clube, nós como torcedores, também a direção, toda a comissão técnica reflita sobre o que aconteceu em campo. Tá, hoje foi 0-0, o Campeonato Brasileiro está instável. Vamos torcer para que melhore. Nós não queremos nenhuma assombração, coisa ruim. Acho que o mínimo que se deve sonhar é Libertadores. E quarta-feira agora, dia 17, nós temos a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o duelo dos campeões. Vamos ver se melhora um pouco o desempenho do nosso time. Claro, não se compara uma competição de pontos corridos com mata-mata, mas enfim. Tratando-se de Campeonato Brasileiro, que é o que aconteceu hoje, a atuação do Grêmio, ela é preocupante. O time está muito abaixo do rendimento. E aí, por mais que reclame, tem que contratar, tem que isso, tem que aquilo, com esse elenco que está, era para estar produzindo muito mais do que se fez até agora. Mas enfim, vamos ver o que dá no nosso Grêmio. Hoje foi, a torcida que marcou presença na arena foi decepcionante. Mas enfim, aguardemos os próximos episódios. Isso aí, galera.